Medicoffers! Devido à importância desse surto de febre maculosa que vocês estão vendo aí na mídia, a gente aqui da empresa resolveu preparar uma aula pílula para esmiuçar essa doença com vocês. Então vamos lá entender um pouquinho quem são os meliantes desse caso. A gente vai ter a Rickettsia, que é uma alfa-proteobactéria. Ela é dita proteobactéria porque ela é uma bactéria peronomútil. Ela antigamente, inclusive, foi descrita como os grandes vírus, porque ela é de vida intracelular obrigatória. Então, veja bem, ela é um bacilo gram-negativo, ela tem essa membrana externa de lipopolissacarídeos que atua como um fator de virulência, mas a parede celular dela não é tão boa assim para resistir ao estresse osmótico. Além disso, a Rickettsia ela depende de substâncias do citossol para conseguir sobreviver e se multiplicar por reprodução binária. Então é por isso que ela é de vida intracelular obrigatória. Beleza. Agora nós temos também o famoso carrapato estrela. O carrapato estrela nós vamos ter principalmente três espécies associadas à transmissão de riquétsias. A Rickettsia que causou o surto, que causa casos graves, é a Rickettsia rickettsii. A Rickettsia parkeri, ela faz febre maculosa, mas mais branda, e não há casos de mortalidade associadas à Rickettsia parkeri, tá bom? Bom, mas falando em Rickettsia rickettsii, a gente vai ter dois principais tipos de carrapato estrelas associados à transmissão dela. O carrapato estrela é do gênero Amblyomma e que é associado à transmissão na região metropolitana de São Paulo, a gente vai ter o aureolatum. Agora, que é associado à transmissão da Rickettsia no restante do estado de São Paulo, da região sudeste e do restante do Brasil, e que foi o associado ao surto, é o Amblyomma sculptum, tá bom? E da Rickettsia parkeri aí, que vai ser da região da Mata Atlântica, a gente vai ter o Amblyomma ovale. Bom, epidemiologicamente, eu quero que vocês gravem que a febre maculosa está para o interior da região sudeste, assim como a malária está para a Amazônia. Então, como vocês podem ver, os casos, as notificações, esse é o reporte epidemiológico aí de 2007 a 2021, as notificações são eminentemente região sudeste, em peso. Temos aí também Paraná, Santa Catarina, os Pampas na região aí sul. Temos casos também aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, mas o grosso é região sudeste e o grosso também é nos meses aí de agosto até outubro/novembro, que é referente ao ciclo reprodutivo do carrapato, tá? Nos anos de 2007 a 2021, nós tivemos uma média de 170 casos notificados, e veja que não é todo mundo que relata contato com carrapato, até porque o carrapato é pequenininho, muitas vezes você nem vê. Então, assim, tivemos pacientes que, a imensa maior parte, mas não todos, relatam contato com carrapatos, agora contato com regiões de matas, águas, florestas, contatos com equinos, bovinos, cães e gatos, eventualmente até desconhecidos, enfim, temos uma série de relatos, mas não sempre dá para você afirmar. O maior peso epidemiológico é ter estado na região de transmissão. Tá bom? Bom, e aí vem um conceito que eventualmente vai aparecer para você nessa sua prova, que é o conceito de hospedeiro amplificador. Então, para ser um hospedeiro amplificador, ele tem que ser um hospedeiro que seja abundante na região endêmica, tem que ser o principal hospedeiro do parasita, do carrapato, no caso, tá bom? Ele tem que ser suscetível à infecção pela Rickettsia, e uma vez que ele foi infectado, ele tem que ser capaz de desenvolver uma riquetsemia suficiente para infectar outros carrapatos que se hospedem nele, tá?
e tem que ser uma espécie bastante prolífera, ou seja, ter muitos filhos. E aí nós vamos ter as coitadas das capivaras, que sempre vão aparecer em casos de febre maculosa. Por quê? Porque elas são amplamente distribuídas na região, elas têm em média 6 filhotes por fêmea, e uma capivara infectada consegue infectar de 20 a 25% das fêmeas dos carrapatos que nela se hospedem. Então, ela tem um enorme potencial de transmissão, de amplificação da rickettsiose, tá? Nós temos também como hospedeiro prolífero o gambá, mas veja, o gambá ele até tem mais filhos, só que ele infecta menos, de 5 a 20% dos carrapatos que parasitam o gambá são capazes de se infectar. E na região da Mata Atlântica, o hospedeiro mais prolífero vai ser aí o ratinho, tá bom? O Erratzus, isso, tá bom? E você pode se perguntar também com relação ao cão. Mas o cão, ele, no geral, tem outro tipo de carrapato, tá? Ele não é considerado um potencial hospedeiro, um hospedeiro amplificador, tá bom? Olha só essa questão que caiu ano passado aqui na FAMEMA. Considerando a febre maculosa brasileira, assinale a alternativa correta. Então vamos discorrer um pouquinho sobre a doença. Bom, é o seguinte, para o carrapato conseguir te transmitir a rickettsia, ele tem que ficar ali grudado na sua pele por mais de 2 horas, mas uma média de 6 a 10 horas é necessário. E o período de incubação aí, ele vai variar de 2 até 14 dias, numa média de 7. E aí, após a infecção, você vai fazer uma disseminação que é linfática também, mas principalmente hematogênica, e você vai ter invasão de células endoteliais e uma vasculite estrondosa. Mas no início das manifestações, elas são um pouco inespecíficas, pessoal. É uma febre, um mal-estar, mialgia, cefaleia, sintomas em trato gastrointestinal, enfim, são sintomas comuns a uma infinidade de doenças. E ao redor ali do 3º ao 5º dia, mais predominante do 5º para o 6º dia de sintomas, que a gente vai ter o famoso rash da febre maculosa, que ele vai ser um exantema maculopapular, que preferencialmente começa em extremidades, então palmas, plantas, punhos, tornozelos, e faz distribuição centrípeta, e aí ele vem para tronco e tudo mais. Mas cuidado, pessoal, o exantema, ele é de aparecimento já aí um pouco tardio, e as formas graves, os casos fulminantes, eles evoluem a óbito antes do aparecimento do exantema. Então, a gente não vai esperar o exantema para considerar um caso suspeito. Tem um forte fator epidemiológico envolvido sempre, tá? Bom, e aí, nos casos graves, a gente vai ter essa invasão endotelial e uma produção intensa de mediadores inflamatórios. E aí a gente vai ter evolução com um aumento da permeabilidade vascular, uma hipoalbuminemia, derrames cavitários, edema agudo pulmonar, edema cerebral, você vai fazer hipovolemia, então você tem um choque, desencadeia a cascata de coagulação intravascular disseminada, e aí você faz micro-oclusões em múltiplos órgãos, e evolui aí com miocardite, pneumonite, lesões glomerulares e disfunções renais, falência de múltiplos órgãos e sistemas, tá bom, pessoal? E com relação ao exantema, eu trouxe aqui essas imagens para vocês verem que ele é maculopapular e a distribuição dele é preferencialmente centrípeta, mas nem sempre. O fator epidemiológico tem que pesar mais. Eu trouxe essas imagens aqui também de uma coordenadora nossa que foi picada aqui na região do pescoço e desenvolveu o rash diretamente em tronco. Quando tem esse chagoma de inoculação, chamo de chagoma, mas não é exatamente o chagoma que é da doença de Chagas, mas quando tem essa marca de inoculação, pessoal, no geral, é Rickettsia parkeri, tá bom?
E ela realmente não fez quadro grave de febre maculosa, felizmente. Agora, como eu mencionei, os sintomas iniciais, eles são completamente comuns a outras doenças, não tem como você diferenciar de uma leptospirose, de uma dengue, de uma febre amarela, enfim. E os exames para diagnóstico de febre maculosa, a gente não tem nenhum que consiga proporcionar um resultado específico e que tenha como ser feito numa fase precoce da doença. Então, a gente vai sempre considerar um caso suspeito qualquer indivíduo que tenha estado numa região endêmica nos últimos 15 dias e apresente um quadro que seja compatível, apresente aí uma febre, uma mialgia, uma cefaleia, alguma coisa que seja compatível com os sintomas iniciais. Ou qualquer indivíduo que tenha um início súbito aí de cefaleia, mialgia, e que evolua a partir do 5º dia de sintoma com um rash, um exantema maculopapular, que tenha manifestações hemorrágicas e que você exclua outras doenças, tá? E entre os principais diferenciais, assim, a febre maculosa ela vai ter um espectro de manifestações clínicas. Então, ela pode fazer uma forma ictero-hemorrágica, que aí a gente vai ter que diferenciar, por exemplo, de uma leptospirose, de uma febre amarela, de uma malária. E aí vai entrar o peso do fator epidemiológico. Então, malária, lembra que acontece até ali na região de transição de São Paulo para Rio de Janeiro. Mas ela não é tão predominante no interior do estado, pessoal. Então, malária cai um pouquinho fora. Agora, febre amarela fala muito a favor. Leptospirose também fala muito a favor. Então, lembrar desses principais diferenciais. A gente vai ter aí também o diferencial com exantemas febris agudos. Então, vai entrar aí, lembra da dengue, que aparece o exantema aí na fase da defervescência e que atinge principalmente troncos e faces. Lembra do sarampo, pessoal? Cuidado com o sarampo. Ah, o exantema do sarampo, ele é mais centrípeto. Ele começa em cabeça e evolui para troncos. Tá bom, tudo bem, mas nada te garante. É um diferencial importante. Meningococcemia, porque olha só, a febre maculosa ela pode evoluir com lesões hemorrágicas e necroses de extremidades semelhantes ao meningococo, tá bom? E lembra que a partir do momento que é um exantema que atinge palmas e plantas, que começa em extremidades e faz evolução centrípeta, você tem que pensar em sífilis. Até porque sífilis secundária tem sim sintomas sistêmicos. Tem febre, muitas vezes, tá? Não é toda vez, mas muitas vezes tem sintomas sistêmicos, febre, cefaleia, mal-estar, tudo isso aí, tá bom? Bom, e com relação ao diagnóstico confirmatório, a gente vai ter aí a sorologia, que é feito pelo método de imunoinflorescência indireta. Acontece que sorologia, ela vê resposta imune. Se vê resposta imune, ela demora uns dias aí para conseguir ser positiva, né? Mas a primeira amostra você vai sempre coletar no momento em que você fez a suspeição diagnóstica. Ah, mas está com 3 dias de sintoma. Tudo bem, coleta a primeira amostra. Não tem problema, tá? Mas para você fechar o diagnóstico, você tem que repetir a sorologia no intervalo de 14 a 21 dias. E aí você tem que ver o aumento do título, ou seja, se está na curva ascendente, significa que a doença é recente. Isso é o IgG. O IgM a gente não usa, estou falando do IgG. Por quê? Porque depois você tem que lembrar que o IgG ele fica como marcador sorológico positivo. Então, se não faz curva, se não está na parte ascendente, significa que é um contato prévio com febre maculosa, tá? E quanto que a gente considera de aumento significativo?
4 títulos, que vão dar aí 2 diluições. Então, se a primeira era de 1 para 64, pula para 1 para 128 e 1 para 256. E se a sua primeira sorologia foi não reagente, eventualmente foi não reagente porque você coletou numa fase muito precoce dos sintomas, a sua segunda sorologia tem que vir num título maior ou igual a 1 para 128 para você fechar o diagnóstico, tá bom? A gente pode também fazer a imunohistoquímica, que vai ser biópsia de tecidos, pode ser de pele ou de órgãos, tá bom? Que aí vai ser positiva para antígenos da Rickettsia rickettsii. E esses casos fatais desse surto pessoal são avaliados com PCR, que foi feito aqui no Instituto Adolf Lutz. Mas o PCR ele é muito caro, ele é um método molecular e ele é pouco disponível comercialmente. A gente usa exatamente em situações de surtos epidemiológicos, tá bom? Agora, além do caso confirmado, então veja bem, a gente já tem o caso suspeito, febre, toda febre, mal-estar, clínica compatível com o quadro inicial em paciente que esteve em região de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias. E aí a gente vai ter o caso que fecha critérios clínicos epidemiológicos, que é exatamente esse caso que eu falei, mas que não teve a primeira amostra coletada, ou que a primeira sorologia veio negativa, mas ela foi coletada com menos de 7 dias de sintomas, ou que veio só uma sorologia positiva, mas em título alto, maior ou igual a 1 para 128, ou que teve uma sorologia positiva, mas não teve o aumento de 4 títulos na segunda sorologia. O que você vai fazer com esse caso? Esse caso ele é considerado compatível por critério clínico epidemiológico e você tem indicação de fazer o segmento mais tardiamente para ver se simplesmente não é um paciente que faz uma ascensão mais lenta da sorologia, tá bom? Então, trouxe aqui até a tabelinha do Ministério da Saúde para vocês darem uma olhada depois. Então, voltando aqui na nossa questão, olha só, nós temos como resposta a alternativa B. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Alternativa A. A transmissão geralmente ocorre quando o artrópode, o carrapato, permanece aderido ao hospedeiro por um período de até 36 horas? Não, pessoal, assim, ele precisa, a literatura traz acima de 2 horas, mas o mais comum no geral é você ficar com o carrapato ali de 6 a 10 horas, tá bom? Em geral, o terceiro e o sexto dia de doença surge o exantema maculopapular, de evolução centrípeta, com predomínio nos membros superiores e inferiores, iniciando em região palmar e plantar. Gostei. O tratamento padrão deve ser feito com doxiciclina via oral por 15 dias? Já vou comentar, mas não é 15 dias. A realização de reação de imunofluorescência indireta, a RIF, que é a sorologia, serve para diagnóstico confirmatório, ok, e deve ser evitada pela baixa sensibilidade que apresenta. Não, pessoal, ela é o padrão ouro. Somente em casos fatais que nós fazemos o PCR. De resto, a gente vai ver o aumento do título da sorologia, tá bom? Agora, olha só esse outro caso aqui. Um homem de 28 anos refere início abrupto de febre há 4 dias, com cefaleia, mialgia e vômitos. Legal, uma dengue, ótimo. Aí, ele veio com um exantema maculopapular de evolução centrípeta. Poxa vida, a dengue não faz tanto isso, né? Mas, enfim. Predomínio em membros inferiores e acometendo também região palmos plantares. Ah, então é uma sífilis, legal. Beleza. Há 10 dias ele viajou para a região de Mata e relata ter sido picado por carrapatos e diversos mosquitos, incluindo o Aedes aegypti. Mas você tinha que perceber que não chamava tanto atenção para uma dengue, pessoal. Não é esse tipo de exantema, não é esse momento do exantema, tá bom? E aí ele te pergunta qual a conduta mais adequada.
Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre o tratamento. Ele é feito eminentemente com doxiciclina. Doxiciclina, seja EV, seja VO, seja feito em adulto ou em criança. Somente em gestantes que nós evitamos um pouco a doxiciclina. No geral, é feito o cloranfenicol. Mas lembra que o cloranfenicol ele foi quase descontinuado de comercialização, porque ele faz aplasia medular bastante frequentemente, tá? E o tempo de tratamento é de 7 dias totais ou 3 dias. Algumas literaturas trazem de 2 a 3 dias, mas o manual traz 3 dias, tá? Após o término da febre. Então, ou você, o que dura mais, ou você faz 7 dias, ou você faz 3 dias após o término da febre. Com relação ao uso, eu estive na região, eu tenho que tomar doxiciclina profilática? Não. Você tem que observar sintomas. E se tiver qualquer manifestação febril aguda com exposição epidemiológica, a gente introduz o tratamento, tá bom? Mas a profilaxia é simplesmente o uso de roupas mais compridas para você evitar ser picado pelo carrapato. E trouxe aqui a tabela do Ministério da Saúde para vocês lembrarem que febre maculosa, exatamente por causa do que o que estamos vendo, é de notificação imediata, tá bom? Então, voltando aqui na nossa questão, olha, tratamento com ceftriaxone endovenosa não se faz necessário, nós não estamos pensando eminentemente numa leptospirose. Se fosse uma leptospirose, assim, pode até ter um exantema, no geral ele costuma ser mais em tronco, mas ele é decorrente da vasculite. Então lembra que o pilar da leptospirose é a injúria renal aguda, é a icterícia rubínica, tá bom? Investigação laboratorial para guiar o tratamento? Não, pessoal, lembra que você demora para fechar os diagnósticos com sorologias, então você não vai esperar a confirmação laboratorial para fazer a guia do tratamento, tá? Hidratação oral e reavaliação em 48 horas seria uma boa opção se nós estivéssemos pensando em dengue, mas nós não estamos em função da característica do exantema. E ele não deu em nenhuma parte da questão algum indício de que você precisava internar esse paciente, então a melhor alternativa seria doxiciclina via oral. Olha só essa outra questão, Unicamp 2022. Um homem de 43 anos, procedente de Campinas, que trabalha limpando piscinas. E dá para ver que ele fica andando ali no mato descalço, muito provavelmente, fica em regiões, assim, piscinas tá bom, não necessariamente ele entra em contato tão direto com capivara, mas às vezes você tem uma piscina na represa, sei lá eu, tá? Enfim. Mas só de ser da região de Campinas, olha só, mialgia, cefaleia, febre referida de 39, febre alta, manchas avermelhadas em membros inferiores a 5 dias. E aí ele te chega com uma PA de 9/5, uma frequência cardíaca de 114, uma temperatura de 38,3 e ele chega com hepatomegalia, um fígado palpável, uma esplenomegalia. E ele te pergunta qual que é a sua principal hipótese diagnóstica e o tratamento específico, e você vai resolver sem dúvidas de que isso se trata de uma febre maculosa, e aí ele trouxe como tratamento o cloranfenicol endovenoso. Por quê? Porque antes desse surto, nós quase não tínhamos no Brasil a doxiciclina endovenosa. Então, como a doxiciclina a gente só tinha oral, a gente reservava ela para tratamentos ambulatoriais. Em casos graves, a gente precisaria fazer algo endovenoso. E antes desse surto, nós só tínhamos o cloranfenicol. Agora, nós temos também disponível, na imensa maioria dos serviços, a doxiciclina endovenosa, tá? Então, olha só, alternativa A, reação de imunofluorescência indireta, sorologia, é isso que eu quero. Alternativa B, pesquisa direta de rickettsia por imunohistoquímica. Não, pessoal, imunohistoquímica é um exame que demora para ser feito. Em biópsia de pele ele até poderia, é um dos métodos, mas não é o preferencial,
mas até poderia ser feito, tá? Iniciar ceftriaxone. Não, pelo amor de Deus, né? Ah, pesquisa de leptospira em sangue. Bom, veja bem, ele tem aí a sua exposição ocupacional para ter também uma leptospirose. Mas se fosse uma leptospirose, não pontuaria esse fator epidemiológico e laboral aí, trabalhando, limpando piscinas, e te traria mais a icterícia do que o exantema em extremidades, tá bom? E pesquisa de leptospira na urina? Não, já falei, né? Bom, mais uma questão da Unicamp para você ver, então cuidado. Provas Unicamp, provas do interior de São Paulo, FAMERP, USP Ribeirão, vai despencar a febre maculosa. Então vamos lá, ó, paciente masculino, 19 anos, região de Campinas, cuidador de cavalos, contato com equinos. Lembra que os hospedeiros principais do carrapato estrela são as capivaras e os equinos, pessoal. E tem os hospedeiros amplificadores, que aí vai ficar principalmente a capivara, por isso que ela é tão falada. Mas os equinos hospedam o carrapato estrela, tá? E aí ele vem com cefaleia, mal-estar, mialgia, febre, dor retroorbitária, dor abdominal e vômitos há 3 dias. Ele vem com uma dengue, né? Ah, legal. E aí ele chega, ó, chocado. Putz, então é dengue tipo C. E aí tá desidratado, e aí você vai ver aí abdômen doloroso, a palpação difusa. Tenho certeza que é dengue tipo C. E aí ele tem petequias em tornozelos, pessoal. Então, assim, nas provas até hoje caiu casos clássicos. Como nós tivemos esse surto, e no surto as formas, os casos graves evoluem a óbito antes de aparecer o exantema, não se prenda no exantema para pensar em febre maculosa, mas até hoje foi isso que nós tivemos, tá? E aí, ó, tanto não queria que você pensasse em dengue que trouxe um hematócrito normal, trouxe uma plaquetopenia avançada, lembra que febre maculosa faz uma vasculite importante e trouxe aí alterações sugestivas de séptica. E qual que é a alternativa correta? A alternativa é febre maculosa. E aqui ele trouxe que você devia preferencialmente prescrever doxiciclina. Mas lembra que esse paciente está chocado, tem que ser EV, tá bom? É alternativa A, dengue de classificação tipo C, já expliquei que não. O exame do líquido cefalorraquidiano, eu não entendi por que você vai coletar um líquor, ainda mais num paciente com 27 mil plaquetas, não vou nem entrar no mérito da questão. E a principal hipótese é de síndrome de Weil, sendo que ele não me trouxe uma icterícia, e não me trouxe uma injúria renal proeminente, então não sei porque você pensaria nisso, ainda mais com exantema em tornozelo, mas enfim, né? Então era isso que eu tinha para comentar com vocês, espero que tenham gostado, tenha esclarecido algumas dúvidas aí sobre febre maculosa.